Boa noite. Tudo bem com vocês? É com muita alegria que a gente sauda vocês bem-vindos para estarmos mais um final de semana juntos. Esse é um momento muito esperado por todos nós, né? Momento de nós nos reencontrarmos, de revermos, de conferirmos coisas, de alinharmos. E tem pesado muito no nosso coração, no nosso espírito, essa palavra de uma casa espiritual para sacerdócio santo ao nosso Deus, né? E o nosso desejo é que nós possamos sair daqui realmente entendendo o que significa isso, entendendo que durante muito tempo a gente ouviu que somos templos, né? E durante muito tempo a gente acreditou que poderia ser um templo sozinho, né? E se você for olhar para as Escrituras, tanto a partir do céu, da eternidade, antes da fundação do mundo, até Apocalipse, você vai ver que existe uma casa só. Diga para a pessoa que está do teu lado: sempre foi e sempre será uma casa só. E eu vejo que muitos de nós somos um só, mas somos um só sozinhos. Não é? E quando você é um só sozinho, você pode desalinhar a sua percepção da sua revelação. Pedro teve a revelação. E enquanto ele estava dentro da revelação que ele teve, ele era uma pedra sobre o fundamento, parte do que estava sendo construído. Quando ele se torna um homem pensando sozinho, ele tem uma percepção desconexa da sua revelação e ele se torna uma pedra de tropeço. E Satanás é repreendido porque cogitações humanas são cogitações satânicas. Não é? Nós romanceamos um pouquinho as cogitações humanas, mas as cogitações humanas são satânicas. E muitos de nós aqui temos uma revelação, mas pensamos sozinhos, e quando pensamos sozinhos, corremos o risco de nos tornar um sozinho. E muitos que estão aqui são S1, mas é um S1 sozinho. E a gente quer deixar bem claro esse final de semana que S1 não é uma denominação, é uma profecia. Nós não somos ainda S1, queridos. O Pai nos falou em 2012, no Rio de Janeiro, sejam um. E nós falamos, essa é a profecia dos últimos dias. Porque quando houver uma só casa, o Espírito e a noiva vão dizer, vem, porque está pronto. Não é vem porque eu te quero, é vem porque está pronto. Porque preparamos um lugar. Estão entendendo? E muitas vezes pegamos um nome e agregamos a uma ideia e achamos que já somos coisas que ainda estamos sendo desafiados a nos tornar. Não é mesmo? Então diga a pessoa que está do outro lado, nós não somos um. Estamos nos tornando. Sabe por quê não somos um? Porque estamos vivendo a era da homoafetivização do mundo. Acabei de inventar uma palavra. Estamos vivendo a homoafetivização do mundo, que é a expressão de homens que são governados pelo seu próprio desejo. Sabe o que é um homoafetivo? É aquele que representa uma missão narcisista, que só se relaciona com aquilo que reflete a ele mesmo. Pessoas que fazem só o que ele fazem,
que fala só como ele fala, que estão envolvidos só com o que eles estão envolvidos. Isso é uma era da homoafetivização do mundo, porque expressa homens que são governados pelo desejo. E estamos tentando resolver no campo da afetividade assuntos que sempre foram tratados no campo da moralidade, porque a moralidade é a vida governada por princípios e não por sentimento. E estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão humanizando o amor, como o Fábio falou aqui. E o amor é divino. E esse é o problema. Não entendemos ser um, porque olhamos ser um a partir de uma perspectiva humana. Ser um não são apenas pessoas que estão fazendo coisas parecidas. Ser um é como ele é. E ele diz que eles sejam um como nós somos. Então, é como ele é, e não como eu gostaria que as coisas fossem. Isso é uma homoafetividade globalizada. E você precisa entender alguns princípios com relação a isso. Que amor é mandamento. Amor não é um desejo. Amor é um mandamento. Amor não é um sentimento. Amor é um mandamento. E qual é o mandamento? Ame. O que é o amor? O mandamento. E como cumprir o mandamento? Amando. Não faço porque sinto, e eu vejo que a nossa proposta não é que a gente se dê bem, que sejamos bons amigos e que gostemos de fazer coisas juntos, porque isso é uma profanação da legislação do reino. Porque a koinonia, a comunhão, não é quando nós sentamos para comer juntos, porque isso é tão superficial como você andar de ônibus com uma pessoa que está sentada do seu lado e você começa a conversar com ela. A koinonia, a comunhão, não é quando eu e você estamos bem, estamos felizes, estamos conversando e as coisas estão aparentemente organizadas. A comunhão, a koinonia é quando eu e você estamos nele. Porque eu e você podemos estar bem e não estarmos nele, isso quer dizer que estamos mal. E falamos que somos um, mas esse é um S1 que não é com ele. Logo, não é dele. Cogitações humanas. Estamos juntos? E eu queria que nesse final de semana a gente entendesse o desafio de ser uma casa. Se você for olhar para as Escrituras, em Efésios capítulo 2, versículo 21, o versículo 19, ou o versículo 17, meu Deus, isso é tão bom. Fala que, versículo 17, vindo, evangelizou a paz a vós que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Eu quero compartilhar um pouco sobre isso amanhã, sobre a família de Deus, a família sacerdotal e a cidade da paz. Por que ele fala de família? Ele fala de ser concidadão, aquele que pertence a uma cidade. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu acho incrível, porque nesse capítulo ele está falando que ele quebrou o que dividia e uniu os homens nele, e a partir dele como fundamento, pedra angular. Sabe o que é uma pedra angular? É uma pedra de esquina. O que é uma pedra de esquina? É um fundamento que se levanta e alinha paredes, une, organiza. Estão entendendo isso? Não está falando de uma parede só. Está falando de um fundamento que une paredes, que forma estruturas, desenhos. Eu vejo que nós precisamos entender que toda a construção de Deus, ela tem essa pedra de esquina que une, que organiza, que alinha. E isso é estar nele. E eu vejo que o nosso grande desafio hoje é entender que ele está falando de uma casa só. Se você for para 1 Coríntios 3:6, não sabeis vós que sois santuário, sois, plural, santuário de Deus. O versículo 17 fala a mesma coisa. 1 Coríntios 6:19, 1 Coríntios 6:16 fala que
vós sois santuário. Sempre foi uma casa só. Ele habita em nós e que nos faz ter vida. Mas somos casa quando estamos juntos. Estão entendendo isso? Porque a casa não tem a ver com aquilo que você faz para Ele. A casa tem a ver com você manifestar Ele. Não é? E estamos tão preocupados em fazermos coisas para Ele que a nossa ideia é o que manifestamos quando estamos juntos. Porque quando estiverem 2 ou 3 em meu nome ali, é isso. O que manifestamos quando estamos juntos, isso é a casa. Não é o que eu faço sozinho, mas é o que manifestamos quando estamos juntos. O que expressamos quando estamos juntos. Que tipo de serviço estamos prestando quando estamos juntos. Então, isso são coisas que nós vamos falar durante esse final de semana, né? E eu queria que nesse primeiro momento juntos, a gente entendesse, para que isso aconteça, nós vamos ter que vivenciar mesmo essa cura. Esse desarmamento, né? Enquanto o mundo todo está se armando, nós estamos mobilizando um povo a se desarmar, a serem ministros da paz. Entender por que Melquisedeque era rei de Shalem, rei da paz. Representando uma cidade da paz, que ainda não existia na terra, mas Abraão viu que ela já existia no céu. E sacerdotes são aqueles que oram para que haja paz, mas não a paz no sentido de as coisas estarem circunstancialmente bem, mas a paz significa algo completo, estar a salvo. Estamos juntos? Ser inteiro, voltar a ser perfeito. Isso são ministros que vão construir uma cidade sobre um monte, uma cidade da paz. Quem? Ministros do Altíssimo. Quem são eles? São sacerdotes. Homens que através de ser uma casa vão manifestar uma realidade para que haja o testemunho de uma cidade de paz. Que não tem a ver com quanto nós vamos nos mobilizar politicamente. Isso pode ser interessante desde que você entenda a sua essência sacerdotal e que a nossa casa é espiritual. É isso que tem que nos unir. Antes de qualquer coisa que a gente vá construir, precisamos ser uma casa. Entender que o Pai está construindo uma casa. Nós vamos falar muito sobre verdade, sobre aliança, porque os últimos dias serão de engano e de separação. Os últimos dias serão dias de doutrinas de Balaão e de Nicolaítas. Serão dias que, como na igreja de Pérgamo, matarão Antipas, que é aquele que representa o espírito paterno, porque aquele que ordena a casa, aquele que perpetua a semente, linhagem, família. Estão entendendo isso? Então nós vamos tentar perceber que tipo de construção somos, o que estamos construindo, sobre o que estamos vivendo, para quem, né? E eu queria que você pensasse que para isso nós vamos ter que rever o nível da nossa relação e entender que Deus se move por meio de um amor pactual. E não apenas num amor fundamentado na afetividade. Estava estudando aqui em Curitiba com os irmãos a questão da família sacerdotal. Eu achei muito interessante que quando Deus cria o homem não havia percebido a necessidade de alguém. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só antes do homem perceber que estava só. Então o homem não sabia que precisava de alguém. Então ele estava ali envolvido com a sua vocação de nomear os seres viventes da terra. E nesse processo do exercício do seu mandato, da sua concessão de poderes para executar uma missão, ele percebeu que não tinha um auxiliador, alguém para ajudá-lo. Estamos juntos? Então, antes do homem perceber que precisava de alguém, Deus viu que ele precisava de alguém, mas ele percebeu que precisava de alguém cumprindo a sua vocação. Estamos juntos? E eles foram unidos por meio de um propósito. E sabe o que, quando Deus criou a mulher, Ele criou algo que se chama tensão.
Porque Ele criou algo totalmente diferente do homem. E a tensão geraria o movimento. O que é o movimento? É quando o seu corpo, músculos entram em tensão. Força que a sua estrutura se move. A tensão faz com que as coisas se movam. A tensão vai exigir de você atenção. O que as mulheres exigem de nós? Atenção. A tensão nunca mais vai te deixar acomodado. Deus, quando criou a mulher e constituiu essa estrutura de família, era uma estrutura fundamentada numa legislação, em princípios, em leis morais e espirituais que perpetuariam-se por todas as gerações. E envolve um compromisso, envolve você deixar de ser filho para se tornar marido. A mais B igual a C, um novo homem. E juntos uma semente no útero, gerando a capacidade, a realização de você gerar algo maior do que você. E perpetuar a humanidade sobre a terra. Isso é incrível. E tudo isso se move por meio de tensão. Estão entendendo isso? Sim ou não? Porque são duas estruturas mentais, psíquicas, emocionais totalmente diferentes. E eu tenho que viver a troca, eu tenho que ouvir, eu tenho que compartilhar, eu tenho que sentar, eu tenho que perguntar. E nós vivemos hoje dias de uma geração que não quer mais viver nenhum tipo de tensão. Porque é a hedonização do comportamento. É uma geração que quer sentir prazer. É uma geração que tem medo de fazer promessas. Porque para você cumprir promessas, você tem que ter compromisso para levar adiante a sua própria palavra. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que zela pela sua própria palavra. Ou seja, uma geração que tem compromisso. Estão entendendo isso? E quando você tira o casamento da esfera da moralidade, da legislação, do princípio, e leva para a afetividade, você está dizendo, eu amo enquanto eu sinto. Eu amo enquanto eu desejo. O desejo pode passar, o sentimento pode se perder. Então o compromisso está fundamentado em areia movediça. E vivemos uma geração que tem comportamentos relacionais fundamentados em coisas superficiais, em sentimento, em afetividade. Estão entendendo? E não em amor pactual que envolve troca, que envolve a diferença, que envolve atenção, que envolve ter que ouvir, que envolve eu falar com você. Não é como eu ouvir o eco da minha própria voz. Estão entendendo isso? Isso é a homoafetivização do mundo. Porque são homens movidos pelo seu próprio desejo. Então eu não quero saber o que você precisa, o que você sente, o que você está construindo, o que você quer, por que você é diferente. Eu não quero a atenção que vai nos fazer nos mover juntos e ser uma casa. Eu estou fazendo o meu trabalho e estou me relacionando com as pessoas que falam a minha língua. Então eu não preciso parar para ouvir alguém que fala totalmente diferente de mim. Estão entendendo isso? Deus não trabalha assim, querido. Deus, quando une pessoas, Ele cria algo que se chama tensão. Por isso que, para sermos homens que trabalham juntos, precisamos ser homens curados. Homens que não misturam o amor divino com a afetividade humana. Homens que não condicionam o amar ao me ver naquilo que a outra pessoa está fazendo. Estão entendendo isso? Então nós não estamos construindo uma casa para nós. Estamos dando a nossa vida para que Deus tenha algo sobre o qual Ele possa repousar, se mover. Nós não queremos ser homens de realizações. Queremos ser homens de cumprimento. Porque ser um homem de cumprimento pode ser um homem que faz muito menos do que tudo aquilo que as pessoas esperam que você faça. Não é mesmo? Eu tenho a impressão que as pessoas olhavam para Jesus e esperavam que Ele fosse fazer muito mais do que Ele fez. Mas Ele não veio para fazer o que as pessoas esperavam que Ele fosse fazer. Ele veio para fazer aquilo que o Pai falou que Ele tinha que fazer. Estão entendendo? Você precisa ser muito curado para entender isso, querido. Para que você não se pegue tentando fazer coisas para tentar provar alguma coisa.
usar um projeto para provar alguma coisa? Ou a sua própria comunidade para provar alguma coisa? Como uma plataforma, como uma base para que você possa ser visto, para que você possa ser aceito? Estão entendendo isso? Sim ou não? Então nós temos um final de semana muito interessante pela frente. Vamos falar sobre uma casa só. Vamos falar sobre sacerdócio santo. Vamos falar sobre família de Deus, não é? Família não se une por afetividade, família se une por genética, por natureza, por espírito. Não é mesmo? Pessoal, só uma coisa. É muito importante que você não neutralize o que foi ministrado já hoje. Muitas coisas não têm funcionado porque nós não temos nos apegado às coisas que têm sido ensinadas de maneira correta. Porque depois nós vamos nas regiões e nós vemos que temos que tratar coisas que já foram ensinadas anteriormente. Eu quero que você faça diferente nessa conferência. Se apegue ao que está sendo ensinado. A instrução que foi dada é muito valiosa e são peças importantes para a gente ver a coisa se movimentar. São coisas, às vezes, básicas, mas as coisas se movimentam através de uma base. E às vezes o que falta não é revelação, são bases. E hoje nós tratamos de coisas muito sérias. Eu não quero falar isso, não estou falando para você deixar de rir, para deixar de abraçar. Eu só quero que você tome o que está sendo dito. É muito importante por causa dos dias que nós estamos vivendo. A geração, como disse o Anderson, está sendo entorpecida por negação e desespero. Nós precisamos ter clareza para os dias que nós estamos vivendo. Então eu peço a você, eu vou usar a palavra de Paulo, eu rogo a você, tome essa palavra de hoje, tome a instrução de hoje. Não negligencie não só a palavra, mas a cura que foi liberada nesse lugar. Se aproprie da cura. A cura não acontece só por vontade de Deus. Quando Yeshua ia curar alguém, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Parecia ser meio ilógico você parar na frente de um cego e falar: o que você quer que eu te faça? Entendeu? Depende da resposta que você dá àquilo que Deus está proporcionando. Tenha uma boa noite.